O que aconteceu na virada de 2024 para 2025 foi a prova incontestável de que a perseguição no Brasil vai muito, mas muito além da política ou dos espectros políticos. O nosso país simplesmente virou do avesso. Os valores estão completamente invertidos e todas as etapas necessárias para acabar com a nossa sociedade estão sendo rigorosamente cumpridas. Eu já vou mostrar para você o que exatamente aconteceu e como isso impacta na sua vida. Mas antes preciso falar sobre mudanças na legislação que também impactam diretamente na sua vida e também estão relacionadas à virada do ano. A partir de ontem, quarta-feira, 1º de janeiro, entraram em vigor várias mudanças na legislação brasileira em relação a diferentes segmentos. E eu vou mostrar agora quais são as principais alterações que você precisa estar ciente para começar esse novo ano bem informado. A mais básica delas é o novo valor do salário mínimo. A partir de 1º de janeiro já começou a valer o valor de R$ 1.518. Esse valor foi definido já de acordo com a nova base de cálculo, que limita o aumento do salário e que fazia parte daquele pacote fiscal apresentado pelo governo ao Congresso ainda no final de dezembro. Esse reajuste vale para todos que têm a sua remuneração vinculada a esse salário base e também para benefícios como o seguro-desemprego ou o BPC. O DPVAT, que era o seguro obrigatório cobrado de proprietários de veículos, não voltará em 2025. O governo Lula e a parcela mais militante da imprensa têm tentado induzir o público ao entendimento de que Lula teria tomado essa decisão, enfatizando em manchetes que o presidente sancionou a lei que cancela o retorno do DPVAT. O que aconteceu, na verdade, foi que esse seguro foi extinto em 2020 por iniciativa de Bolsonaro. Em maio de 2024, o governo Lula tentou recriá-lo, mas foi derrotado no Congresso Nacional. Portanto, Lula está apenas assinando aquilo que foi decidido no Congresso de forma contrária àquilo que ele queria. Seguindo adiante, o governo começa o ano de 2025 sem ter um orçamento aprovado. A lei orçamentária, a LOA, deveria ter sido aprovada na última semana de trabalho do Congresso Nacional, que foi a semana anterior ao Natal, mas isso não entrou em votação. Por conta disso, o governo deverá seguir por enquanto regras provisórias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, autoriza o governo federal a pagar as despesas obrigatórias, mas para outros gastos o governo poderá usar apenas 1/12 do total que está previsto na proposta de LOA que foi enviada ao Congresso Nacional. A Câmara e o Senado retornam os seus trabalhos apenas no início de fevereiro, ou seja, somente no próximo mês haverá a votação do orçamento definitivo. E já que estamos falando sobre dinheiro, vale lembrar que agora o Banco Central tem um novo presidente, Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula ao cargo. Outra legislação que entrou em vigor nesse dia 1º foi em relação às novas regras para o mercado de apostas de quota fixa, as famosas bets. Além de estabelecer uma série de requisitos que precisam ser atendidos pelas empresas para que possam atuar no Brasil, essa regulamentação traz também aquilo que Lula e Haddad mais gostam: pagamento de impostos. Por falar em impostos, começou a valer também a taxação mínima de 15% sobre os lucros das empresas multinacionais instaladas no Brasil que ultrapassem um lucro anual de 750 milhões de euros, o equivalente a cerca de 4,8 bilhões de reais, em pelo menos 2 dos 4 anos fiscais consecutivos anteriores à apuração. Por fim, também a partir de 1º de janeiro, as mulheres que completam 18 anos em 2025 poderão realizar o alistamento militar voluntário. Até o momento, o alistamento aos 18 anos era restrito aos homens, para os quais era e ainda é obrigatório. O prazo neste ano, tanto para os homens quanto para as mulheres, é o mesmo dia, 30 de junho. Bom, essas não são as únicas mudanças, mas são as mais relevantes no meu ponto de vista. Agora, como eu falei lá no começo do vídeo, eu ainda tenho um assunto muito, mas muito delicado para abordar aqui. Quando eu estava definindo qual seria o conteúdo de hoje, eu juro que eu pensei em inúmeros motivos para deixar esse assunto de fora. Entre eles, o risco de que o YouTube tire do ar esse vídeo por conta das cenas que eu preciso mostrar para falar sobre isso, mas principalmente por conta da perseguição que pode se voltar contra mim justamente por falar sobre. Só que, sinceramente, não tinha como não falar sobre isso, porque é uma prova do quanto o Brasil foi virado do avesso. O que aconteceu nessa virada do ano é uma prova incontestável de que a perseguição existente hoje no Brasil vai muito além do campo político. Eu preciso começar aqui mostrando algumas cenas que pode ser que você já tenha até assistido na televisão ou em redes sociais, para então poder falar sobre o que está acontecendo por trás disso. Só que antes de mostrar as cenas a seguir, eu preciso avisar você do seguinte: eu tentei mascarar um pouco os palavrões, eu tentei colocar sons em cima do áudio original do vídeo para que o YouTube não derrube o meu conteúdo, mas mesmo assim será muito fácil entender
entender o conteúdo das frases, que são completamente explícitas. Eu recomendo que você tire as crianças da sala. Se você não quiser, fica por sua responsabilidade. Se bem que certamente milhares ou milhões de crianças brasileiras acabaram assistindo a essas cenas ao vivo na televisão, porque a Globo transmitiu isso aqui. Veja só essas cenas do show da virada de Anitta em Copacabana, transmitido ao vivo pela Globo em rede nacional. Soy bien puta, soy bien puta, soy bien puta. Olha o tamanho dessa p***, pena que não assassina. Eu sou bonita, inteligente, eu sou formada, eu dou pra muita gente. Eu sou gostosa, eu sou tua chefe, eu mando em tudo. A transmissão desse show acabou gerando polêmicas em diferentes sentidos, porque em determinados momentos a Globo cortou ou diminuiu o volume do microfone da cantora para tentar mascarar os palavrões. Aqueles que acham tudo isso normal atacaram a emissora dizendo que foi censura. Em contrapartida, muitos outros criticam a Globo por transmitir tamanha baixaria em rede nacional. Enfim, independentemente de opiniões, o fato é que a Rede Globo transmitiu esse show repleto de baixarias, sabendo muito bem qual era o seu conteúdo. A maior parte das frases que eu mostrei para você anteriormente não foram ditas de improviso por ela. Essas frases fazem parte da letra de uma música. Agora, se você já acha o cúmulo do absurdo a ainda maior emissora do país transmitir isso ao vivo como o show da virada, momento em que milhões de brasileiros, incluindo crianças, estão assistindo, a situação fica ainda muito pior quando comparamos isso àquilo que está acontecendo em paralelo no Brasil. Eu não sei se você chegou a ficar sabendo disso, mas o Ministério Público da Bahia instaurou um inquérito para investigar se a cantora Cláudia Leite cometeu racismo religioso por conta de uma alteração que ela fez na letra ao interpretar uma música no seu show em Salvador. O que Cláudia Leite fez? Em vez de cantar a música Saudando a Rainha Iemanjá, ela cantou Eu Canto Meu Rei Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Obviamente, cada um tem o direito de ter a sua opinião sobre isso. Agora, o Ministério Público abrir uma investigação por conta dessa alteração é uma completa palhaçada. E o que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religião, nenhuma crença, nada disso. A Cláudia Leite é evangélica, eu não sou evangélico e a discussão aqui é outra. Porque o Ministério Público e a Justiça brasileira têm se importado tanto com manifestações religiosas. Nesse ano de 2024, outro caso teve grande repercussão, que foi o fato do Ministério Público de Pernambuco ter instaurado um processo administrativo por conta de reuniões que estavam sendo feitas por alunos de uma escola no horário do intervalo para fazer o que eles chamavam de intervalos bíblicos. Deixa eu reforçar aqui porque realmente é difícil de acreditar que é verdade. Os alunos estavam se reunindo por conta própria, fora do horário de aula, sem interferir em nada no funcionamento da escola, sem obrigar ninguém a participar dessas reuniões, e mesmo assim eles entraram na mira do Ministério Público. Agora eu pergunto, o Ministério Público, a polícia ou algum órgão do Poder Judiciário vai instaurar um inquérito para apurar a baixaria que foi exibida em rede nacional na Globo? Alguém vai investigar a baixaria que foi feita a céu aberto na praia de Copacabana? E veja bem, eu não estou acusando a cantora Anitta de nada. Ela tem as músicas dela, tem quem goste disso, só que obviamente tem lugares em que esse conteúdo não é apropriado. A grande questão aqui é, quem contratou esse show para ser feito nesse horário, neste local, aberto ao público, sabia do teor das músicas. Quem negociou a transmissão do show em rede nacional na Globo sabia do teor das músicas. Qual era a intenção dessas pessoas ao exibir isso para a população, inclusive para as crianças? Por que o Ministério Público se importa com o fato de uma cantora substituir Iemanjá por Jesus em uma música, mas não se importa com as inúmeras frases pornográficas no show da virada em Copacabana? O Brasil definitivamente está virado ao avesso, os valores estão completamente invertidos, o cidadão honesto é perseguido, a família tradicional é atacada por todos os lados, o Estado que se diz laico sufoca manifestações de determinadas vertentes religiosas, a lei é substituída pela opinião daqueles que estão no poder. Coincidentemente, esse foi o caminho traçado para a implantação de ditaduras comunistas que existiram e que existem no mundo. Mas isso deve ser somente coisa da minha cabeça, né? Até porque, se eu fizer qualquer afirmação, o Ministério Público abrirá um inquérito contra mim. A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.